Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de circuitos elétricos em corrente alternada. Meu nome é Rafael e na aula de hoje a gente vai introduzir como funciona a geração de tensões e correntes alternadas. Então, vamos nessa! Oi pessoal, então, na nossa casa nós temos diversos dispositivos eletrônicos, nossos eletrodomésticos, computadores, geladeira, televisão, e todos esses dispositivos eles são alimentados pela energia que chega na nossa residência. E essa energia, pessoal, ela tem uma característica de ser alternada, certo? Então, ora ela está em um valor, ora ela está em outro valor, ora ela está no máximo, ora ela está no mínimo. Ao longo da nossa aula, da nossa disciplina, a gente vai entender direitinho qual a natureza dessa tensão e como é a cara dela, certo? Então, o que é que acontece? A gente vai começar a estudar a geração de tensões e correntes alternadas. Antes de a gente chegar na tensão propriamente dita, a gente vai começar relacionando magnetismo e corrente elétrica. Bom, um dos primeiros experimentos que foram realizados, foi esse aqui, ó. Até então, não se tinha nenhuma relação entre magnetismo e eletricidade. Mas aí, ó, pegou-se aqui um circuito. Isso aqui é uma lâmpada e alimentou-se aqui com uma bateria, uma pilhazinha aqui alimentando a nossa lâmpada. E antes de alimentar, na verdade, nosso circuito aqui está aberto, a luz ainda está apagada, colocou-se uma bússola próximo aqui do nosso circuito e a bússola ficou lá paradinha, normal, apontando lá para o norte magnético. Rapaz, o que será que acontece se eu fechar aqui esse circuito? Será que tem alguma influência com relação à bússola? Será que altera alguma coisa? Será que existe mesmo essa relação entre magnetismo? Então, o que é que aconteceu? Quando se fechou aqui o circuito, ó, fechou aqui, passou corrente, acendeu a lâmpada, observou-se que a bússola, a posição da bússola, ela foi alterada. Então, opa, o que é que está acontecendo aqui? Como é que pode uma corrente elétrica que passa em um circuito alterar aqui a posição de uma bússola que é magnética? Então, o que é que acontece? Percebeu-se que corrente elétrica ela gera campo magnético, certo? Então, a corrente elétrica ela gera um campo magnético. Então, isso que foi gerado aqui, esse campo magnético, é que afetou a bússola que estava muito próxima ao circuito, certo? Então, pela primeira vez foi estabelecido por esse experimento simples uma relação entre corrente e magnetismo. Aí o que é que acontece? Mais tarde foi estabelecida aqui essa regrinha, que a gente chama de regra da mão direita. Então a regra da mão direita é o seguinte, você tem sua mão aqui, é como se eu tivesse esse circuito, e essa mãozinha pegando aqui nesse fio, certo? Então, digamos aqui, a corrente está indo nesse sentido aqui no fio, de baixo para cima, acompanhando o polegar. E o que é que acontece? Esses dedos aqui, que estão envolvendo o condutor, no caso esse fio, eles acompanham essas linhas aqui, certo? Veja que as linhas estão no sentido do fechar dos dedos, Essas linhas, elas são justamente o campo magnético, certo? São linhas invisíveis, São linhas que a gente não consegue enxergar, mas elas estão lá.
ela é um campo magnético que tem esse sentido aqui estabelecido pela regra da mão direita, certo? Então, colocou a sua mãozinha, ó, a posição que entra aqui os dedos e com esse dedo aqui, ó, o polegar apontando para a corrente, né, para o fluxo de corrente. Então, a posição dos dedos indicam o caminho pelo qual esse fluxo elétrico, esse fluxo magnético, ele segue, certo? Essas linhas de campo que a gente chama. Aí o que é que acontece, ó? Vamos imaginar agora, vamos pegar nosso arqueiro aqui, ó, e ele atirou uma flechinha aqui no alvo, e essa flechinha pegou aqui no alvo, ó. Agora vamos imaginar, certo? Vamos pegar aqui esse alvo e vamos rotacionar ele aqui para a gente ver as costas do alvo, ó. Tá vendo? Então imagina agora que essa flecha ela passa direto pelo alvo dessa forma. Então isso aqui são as costas do alvo. Então, ó, essa flecha passou por aqui, ó. O que é que acontece? Quando você olha aqui, ela entrando no alvo, ó, que seria isso aqui. Se eu olhar aqui por trás, ficaria a marquinha do furo, né, da flecha. Então, isso aqui seria esse furinho aqui, ó, seria a flecha saindo, né, do alvo. E já se eu olhasse aqui, ó, dessa posição aqui, ó, como quem está em pé na frente do alvo, eu veria aqui essa partezinha aqui da flecha, ó. Então seria esse xizinho entrando no alvo. Isso aqui é como se eu estivesse olhando de frente para a flecha colada no alvo, como se eu estivesse aqui nessa posição do nosso arqueiro. Ele ia ver só essa partezinha da flecha que seria isso aqui, o xizinho. Então, onde é que a gente quer chegar? Se você pegar aqui uma espira, certo? O que seria uma espira? É simplesmente um fio enrolado, ó. Então, eu pego um fio aqui de cobre, dou uma volta nele, isso é uma espira. Aí, o que é que acontece, ó? Pela nossa simbologia, a flechinha tá entrando aqui e tá saindo aqui, certo? Isso aqui a gente entende, né? A gente consegue explicar pela regra da mão direita, ó, da nossa mãozinha direita aqui, ó, certo? Vamos para cá. Se você pegar aqui, ó, olha para cá, para essa figura, certo? Vamos olhar para as duas figuras aqui, ó. Veja que os dedos estão entrando por dentro da espira, ó. A espira é isso aqui, ó. Está representado aqui embaixo. Então, se os dedos estão entrando para cá, ó, estão entrando, aí a flechinha aparece para cá. E o polegar, ó, para cima, acompanhando o fluxo de corrente, né? Ó. Por isso que a corrente está para cá, certo? Então, o polegar acompanha o fluxo de corrente, ó. A corrente sobe, ó, o polegar apontando, depois a corrente desce, certo? Aí o que é que acontece, ó? A flechinha indica que o campo magnético ele está nesse sentido, ó, tá entrando por dentro da espira e saindo aqui por fora. Então é o que acontece aqui nessa figura, ó. Entra por aqui, ó, tá vendo os sentidos das flechinhas? Entra, aí dá a volta e entra novamente, certo? Então é isso que acontece aqui, ó. Flechinha, lembra daqui, ó? A flechinha, se eu estiver vendo aqui, ó, tá entrando no alvo, então tem um xizinho e o pontinho é porque tá saindo do alvo, que é a pontinha da flecha. Então vamos olhar para cá novamente. O campo está entrando por dentro da espira e saindo por fora, ó, os pontinhos. É só a gente olhar para cá que entender melhor. Ó, regra da mão direita, polegar aponta para o sentido da corrente e os dedos entram aqui envolvendo, né? Então entra por aqui e sai por aqui. Então esse é o sentido do campo magnético gerado pela corrente que passa nessa espira. Ó,
O contrário seria aqui, ó, a regra da mão direita, se você pegar a corrente no sentido aqui para baixo, né? Então, se você inverter sua mão, ó, tente fazer aí na sua casa, polegar para baixo, certo? Então, seus dedos vão envolver, vão entrar por fora e vão sair aqui por dentro. É o inverso do que acontece aqui nessa espira. Então, nesse caso aqui, ó, que a corrente circula ao contrário, basicamente o que você vai ver o efeito é as espiras, ao invés de entrar por dentro e sair por aqui, vai ser ao contrário, né? Elas vão sair por aqui e entrar por fora, né? Então vai mudar o sentido das linhas de campo. Resumindo, é isso, certo? Então essa é a regra da mão direita. Experimentem aí na sua casa, tentem fazer isso aqui, ó. O que é que vocês vão fazer? Pega um fio, pode ser até uma tiara que as meninas usam na cabeça, e fecha a mão na tiara desse jeito aqui, ó, e tenta entender como as linhas de campo, como os dedos apontam aqui para onde as linhas de campo entram e a corrente circula nesse sentido, certo? Então, gente, o que é que acontece, certo? Se você pegar aqui, ó, se você pegar essas espiras aqui e começar a enrolar em cima de um núcleo, ó, imagina que essa parte em azul aqui, ó, imagina que isso aqui é uma caneta, um tubinho aí qualquer. Aí você começa a dar voltas aqui ao redor desse núcleo, né? O que é que acontece? Se você pegar cada volta dessa aqui, ó, uma volta, duas voltas, três voltas, cada voltinha dessa, gente, é o que a gente chama de espira. É uma espira dessa, ó, é uma espira. Se eu der mais uma volta aqui, eu tenho duas espiras. Se eu der mais outra volta, três espiras. Por que é que eu estou falando isso? Porque o que é que acontece? Cada espira, ela gera um campo magnético associado. Então, essa espira aqui, ela gera um campinho magnético desse, ó. Se eu botar duas espiras, aí eu vou ter duas vezes mais campo magnético, certo? Então, o que é que acontece? Se cada espira gera um campo magnético, quando eu começar a dar várias e várias e várias voltas aqui, eu vou ter o que a gente chama de campo magnético resultante. Eu vou ter um monte de espiras aqui, ó, um monte de linhas de campo, né, passando aqui, ó, saindo para cá, dá a volta, entra para cá, ó, certo? Então, isso aqui, esse efeito é similar ao que acontece com o ímã natural. Então a gente tem aqui, ó, as linhas de campo saindo e entrando para cá, ó. Sai do polo norte e entra aqui no polo sul. Então, esse efeito aqui, olha que legal, esse efeito aqui é muito parecido com esse efeito aqui, só que aqui, ó, é um ímã natural, certo? É um ímã que tem as suas linhas de campo aí que é originada de forma natural. Aqui, ó, a gente pegou várias espiras e deu várias voltas aí e gerou um campo magnético que é similar ao campo magnético gerado pelo ímã natural. Nesse caso aqui, né, artificial, é o que a gente chama aí de um eletroímã, certo? É um eletroímã, é um ímã gerado aí a partir do fluxo de corrente circulando, certo? Então esses eletroímãs aí tem diversas aplicações, né? Tem aqueles eu acho que vocês já devem ter visto em filme aqueles ferro velhos lá, onde tem um ímã que desce para colar em cima do carro, para jogar ele em um determinado local.
Aí tem as válvulas solenoides, né, que a gente chama, que é uma válvula que justamente quando passa a corrente, gera-se um campo, aí ela atrai um dispositivo e fecha, né, a válvula. Então é tudo baseado nessa mesma teoria aqui, certo? Então é isso. Só recapitulando, eu tenho aqui uma espira, né? Uma espira, quando passa corrente, eu tenho um campo magnético ao redor dessa espira. Aí o que é que acontece? Se eu tenho várias espiras, eu tenho vários campos magnéticos que me dão um campo magnético resultante, certo? Que eu vou ter várias linhas. Então, eu acho que você já sacou que quanto mais espiras, maior a intensidade do meu campo magnético, mais linhas de campo eu tenho. E, consequentemente, eu tenho algo parecido aqui com o que acontece com um ímã natural, o nosso chamado eletroímã. Agora, gente, vamos entender aqui o que seria fluxo magnético, certo? Olha, a gente trouxe até o Narutinho aqui para explicar para a gente. Então, o que é que está dizendo aqui? O fluxo magnético pode ser descrito como o número de linhas que atravessam a espira, de modo que, quanto maior o número de linhas, maior o fluxo magnético. Que não entendi, professor. Então, vamos lá, vamos acompanhar o Narutinho aqui. O que é que acontece? Pensou-se o seguinte: bom, se existe essa influência, né, de campo magnético com corrente, o que é que acontece se eu pegar uma espira e colocar imersa em um campo magnético? Porque vocês observam aqui, a gente tem que as linhas de campo elas vão do polo norte para o polo sul. Então eu tenho dois ímãs aqui, polo norte, polo sul. Então eu vou ter linhas de campo atravessando aqui essa espira. Eu coloquei de verde para a gente entender que é a área da espira, mas isso aqui é um fio, certo? É vazado. Aí você imagina o seguinte, tá passando linha de campo por dentro dessa espira até chegar nesse polo, do polo norte para o polo sul. Dessa posição aqui que o Narutinho tá olhando, se ele tá olhando para cá, observa que a área que ele está enxergando, né, já que a minha espira está em 0 grau, né, ela está assim, nesse sentido, ele está vendo a área máxima, ele está vendo esse retângulo todinho aqui, Você olhando de frente aqui, se você pegar aqui, Narutinho tá de frente aqui, Essa vista dele, ele está enxergando a espira desse jeito. Então observa que aqui a área é máxima. Gente, se eu girar um pouco, eu peguei aqui a espira e girei para cá a um ângulo de 30 graus. Observa que nesse mesmo ângulo que Naruto está olhando para cá, como eu girei aqui a nossa espira, observa que o efeito, para quem olha dessa vista aqui, é como se a área tivesse diminuído, certo? Então, as linhas de campo, elas vão ter uma área menor para atravessar. Então, significa que eu vou ter menos linhas de campo passando por dentro dessa espira, certo? Aí, o que é que acontece? Se eu continuar girando, de forma que eu atinja um ângulo de 90 graus, essa mesma posição aqui que está o Naruto, ele enxergaria só uma linhazinha aqui, Então, praticamente, a área efetiva aqui é mínima, né? Como se ele estivesse vendo só esse perfil aqui, só essa vista, só uma linha, certo? Então, o que é que acontece, Definiu-se aqui, né? Observou-se que o fluxo magnético, certo? Foi dado pela essa letra grega aqui, o nosso φ. Φ é igual a B vezes A. Esse B aqui é a intensidade do campo magnético e aqui é a área efetiva, né? É a área que o Narutinho estaria enxergando aqui, certo? Então, o que é que acontece, Fluxo magnético é B vezes a área efetiva. Então, essa equação, ela diz pra gente, né?
ela diz para a gente que o fluxo magnético é diretamente proporcional à área efetiva. O que é isso, professor? Ó, isso aqui é uma multiplicação direta, gente. Então, vou colocar números aqui. 2 vezes 2, 4. Então, se isso aqui aumentar, se for para 4, 2 vezes 4, 8. Então, se isso aqui aumenta, isso aqui aumenta. Então, isso é uma relação de proporção direta, certo? Então, é proporcional à área efetiva. Se eu aumentar, eu aumento o fluxo magnético. Se eu diminuir a área efetiva, eu diminuo o fluxo magnético. Então, ó, o que é que a gente acrescentou? Vamos pegar agora e vamos colocar a influência desse ângulo aqui de giro da espira, né, entre os ímãs. Aí adicionou-se aqui o cosseno desse ângulo, né? Então, o que é que acontece? Como esse cosseno varia entre 0 e 1, se o cosseno for mínimo ou máximo, observa que isso aqui, o fluxo vai do máximo ao mínimo, né? Ele vai ficar variando também igual à função cosseno, que é justamente para simular aqui matematicamente esse efeito de giro da espira. Então agora a gente tem uma expressão que ela diz o seguinte, ó, que o fluxo magnético ele é a intensidade do campo, que é dada em Tesla, vezes a área em metro quadrado, vezes o cosseno do ângulo da nossa espira entre os ímãs, certo? Esse ângulo aqui, ó, que eu estiver girando ele. Então, perceba que agora eu tenho um fluxo que ele é variável, certo? Dependendo dependendo do ângulo de giro da nossa espira. Então, se a gente definir aqui, ó, que esse B vezes A é igual ao fluxo máximo, né? Porque seria, né, a área máxima vezes o B, né? Então, o que é que a gente vai ter? Substituindo aqui nessa equação, ó, eu vou ter que o fluxo vai ser igual a um fluxo máximo vezes o cosseno de θ. Então, como esse cosseno ele varia de 0 a 1, esse fluxo ele vai variar de 1 até o fluxo máximo, né? Então, gente, é isso na aula de hoje. Só recapitulando, ó. Recapitulando, fazendo um review aqui. Observou-se inicialmente que há uma relação entre corrente elétrica e magnetismo, pelo esse experimento aqui com a bússola. Pela mão direita, né, pela regra da mão direita, a gente consegue estabelecer o sentido das linhas de campo, né, acompanhando aqui a corrente, acompanhando onde os dedinhos entram, os dedinhos saem. A gente consegue estabelecer esse sentido das linhas de campo. A gente observou aqui que uma corrente elétrica percorrendo uma espira, a gente tem linhas de campo associadas, e se eu tiver várias espiras, eu tenho um somatório aí de linhas de campo que vai me dar um campo elétrico, um campo magnético resultante, né? E isso aqui é o que a gente chamaria de eletroímã, porque ele tem ele é similar ao que acontece a um ímã de verdade, né? Com as linhas de campo saindo do polo norte para o polo sul. Então eu tenho um ímã artificial, digamos assim, que a gente chama de eletroímã justamente porque utiliza a eletricidade. Depois a gente viu que, por esse outro experimento, se eu pegar dois ímãs aqui e colocar uma espira no meio, de modo que as linhas de campo atravessem essa espira, né? Se eu girar essa espira, o efeito de quem está aqui de frente é como se a área da espira fosse diminuindo até chegar a uma porção mínima. Consequentemente, definiu-se que o fluxo magnético é a intensidade do campo, que é medida em Tesla, vezes a área, né? Essa área que a gente está vendo aqui, ó, a área máxima que vai diminuindo até chegar a uma área mínima, certo? E ao final aqui a gente mostrou uma expressão
que é o fluxo magnético, ele vai ser igual a um fluxo máximo vezes o cosseno do ângulo aqui da nossa espira. Bom, na próxima aula a gente vai entender como sair daqui. A gente veio lá do magnetismo, a gente vai sair daqui para chegar nas tensões e correntes alternadas que a gente utiliza no nosso dia a dia nas nossas casas. Então não perca a próxima aula, curte, compartilhe nosso vídeo, qualquer dúvida deixe nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Valeu!